como prometido, né? Estamos aqui ao vivo. Desde já quero pedir desculpa pelo atraso de meia hora, né? Mas a nossa entrevistada de hoje é uma pessoa que está sempre ocupada, então tivemos esse atraso aí. Mas desde já quero agradecer, né, a presença de vocês. E hoje a gente vai bater um papo bem descontraído mesmo para falar um pouco da nossa rotina, né? Enquanto profissionais da área de saúde, psicólogas. Então a gente vai trazer um pouco da nossa rotina, de como nós somos, né? Como estamos aprendendo a lidar com a nossa saúde também nesse período. Então vai ser algo bem descontraído. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, quiserem fazer perguntas durante a live, podem ficar à vontade, tá bom? Que esse espaço aqui é nosso, está sendo construído junto com vocês. Eu vou convidar aqui a Marina e aí ela vai se apresentar para vocês poderem conhecer um pouquinho da rotina dela. Por que eu pensei, né, em fazer uma live sobre a minha rotina? Mari, Oi, amiga. boa noite, amore. Então, Boa noite todo mundo. estou muito feliz, né, por Marina ter aceitado o meu convite. Como vocês já sabem, há um tempinho atrás, no início da minha formação, eu tinha um quadro, né, chamado Converse com a Psi. Só que esse quadro era meu sozinha, então eu gravava vídeos, ainda não existia o IGTV e o ao vivo. Então eu postava de uma outra forma, nos meus status, nos meus stories, e depois comecei a postar também no IGTV até surgir o ao vivo, né? Depois de um ano, praticamente retomamos ao quadro, né? E nossa primeira convidada de hoje é Marina. E por que eu pensei em Marina, né? Porque o nosso tema de hoje é saúde mental voltada para nós, profissionais da área de psicologia, porque as pessoas têm dúvidas de como é que é o nosso trabalho, de como é que é a nossa rotina. Então, Marina, ela é um grande exemplo, né? De profissional, de mãe, de empreendedora. Então, ela tem uma vida, assim, super ativa. E eu queria que ela pudesse contar um pouco para vocês, né? Como é a rotina dela e gostaria também, Mari, que você pudesse iniciar relatando, né, quem é você, onde você trabalha, né, a sua área de atuação, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais de você. Vamos lá, né? Isso tudo é novo para mim, nunca fiz uma live. Para mim é uma honra estar sendo a primeira a participar desse quadro seu, porque eu acompanho desde o início da formação, né, a sua desenvoltura e a sua força de vontade mesmo, de estar sempre buscando coisas novas. E a gente sempre foi super amiga e somos amigas, então é muito obrigada mesmo por estar participando hoje. Então, para alguns, o pessoal que está entrando aí agora, meu nome é Marina Depp, eu sou psicóloga, sou empreendedora, mãe, dona de casa, dentre outras coisas. Eu moro atualmente na cidade de Senhor do Bonfim, Bahia, porém, durante a pandemia, eu estou ficando mais em Pindobaçu. Por que eu estou ficando mais em Pindobaçu? Porque eu trabalho aqui no CAPS Nova Esperança. Minha rotina de trabalho são 40 horas semanais. A minha carga horária são 40 horas semanais. Fora isso, o que é que mudou? Eu estou atuando nas barreiras sanitárias também, durante toda sexta-feira. Fora a saúde mental, né? O meu trabalho no CAPS, eu ainda estou trabalhando na vigilância sanitária, entre aspas, na barreira sanitária aqui do município. Então, Então é bem Carlinha, como é que corrido, hein, Mari? corrido é pouco pra gente, hein? Corrido Fiquei demais. cansada só de tentar acompanhar a rotina aqui dessa mulher. Então, Mari, como é para você, né, lidar com todas essas questões, sendo que você tem todas essas outras funções e outros papéis? O que é que me fez, né, querer fazer um quadro e a abertura dele falando sobre a saúde mental para nós, profissionais da área de psicologia? Porque em alguns momentos eu percebo que as pessoas meio que colocam esse profissional em um pedestal, né? Como alguém que não sofre, como alguém que não chora, como alguém que não tem problemas, como um profissional que está sendo o tempo todo o psicólogo. E o que é que eu falo para as pessoas que estão ao meu lado, né, gente? Na hora que eu estou com o meu paciente, quando eu estou com a minha farda, quando eu estou, né, ali diante de uma questão profissional, eu realmente estou sendo a profissional Carla Daniele. A partir do momento em que eu saio desse papel, estou em casa sendo filha, né, sendo neta, sendo esposa, sendo lá o que for, sendo amiga, eu estou exercendo uma outra função, não mais o papel de psicóloga, né?
Se eu estou na minha área da espiritualidade, é porque naquele momento ali eu sou igual a todas aquelas pessoas que estão ali. Eu não quero estar sempre com aquele título. A gente às vezes precisa de um descanso, a gente quer falar o que a gente sente. E as pessoas às vezes cobram muito com que a gente se torne esse profissional 24 horas por dia. Então, eu acho importante que as pessoas possam entender que o psicólogo, ele é um psicólogo, né? Ele exerce a função dele, ele estuda muito para isso, né? São 5 anos durante a formação, fora os 2 anos de pós, fora 2 de curso de especialização, fora os outros cursos que a gente vai buscando, o tanto de livro que a gente compra, que a gente lê, os casos que a gente atende na clínica, a gente leva para casa, a gente estuda um por um, né? E a gente vai buscando trabalhar com a teoria e prática ao mesmo tempo, de acordo com a singularidade de cada paciente. Então, as pessoas não entendem muito bem como é que funciona o nosso trabalho. Alguns acham que a gente só senta e ouve, só que a gente senta, ouve, acolhe e a gente estuda tudo isso em casa depois, né? Além de levar para supervisão e além disso a gente também precisa estar em terapia. Então, como é que a gente aguenta suportar tudo que está acontecendo, a demanda do outro? Não é que a gente não sofra, não é que a gente não se compadeça com a dor do outro, a gente também sente. Só que a gente trabalha com essas questões nossas em terapia para que a gente não faça esse link do que é nosso com, com o que é do outro, né? No momento da análise, por exemplo. Então, é um tripé. Dentro da minha abordagem, por exemplo, eu trabalho com a psicanálise, então a gente trabalha com tripé, né? Que é supervisão, análise e a psicoterapia sendo feita com o paciente. Então, é todo um cuidado que é feito com esse profissional para que ele também não adoeça. Então, eu queria entender um pouquinho mais de você, né? Como é que você faz para manter uma boa qualidade de vida? E se às vezes você também se sente sobrecarregada em meio a todas essas funções que você tem hoje. Enfim, eu achei relevante a sua colocação, porque infelizmente tem ainda o tabu da sociedade de que qualquer pessoa tida como amigo pode ser psicólogo. Existe uma grande diferença entre o profissional de psicologia e o amigo. O profissional de psicologia, ele tem uma escuta qualificada, além dessa escuta qualificada, ele tem a teoria e dentre outras coisas. O amigo é aquela pessoa que está lá para te aconselhar. As pessoas têm a tendência de dizer que nós damos conselhos, mas não, a gente não faz isso em hipótese alguma. Eu canso de repetir, eu não dou conselho nenhum. Nós, profissionais de psicologia, não damos conselho. Então, a gente tem que quebrar esse tabu de que as pessoas acreditam ainda, tem essa questão da sociedade de que se você estudar, você pode ser um profissional de psicologia. Não, é válido que você sempre tenha um amigo, que você tenha aquelas pessoas por perto, mas é importantíssimo você participar de uma consulta psicológica. As pessoas acreditam que uma pessoa que passa, eu escuto muito, viu, Carlinha, principalmente no CAPS, onde eu trabalho, de que eu não vou para lá porque eu não sou doido. Não existe. De perto ninguém é normal. Já diz várias músicas nesse sentido. Para você ser considerado normal, você tem que estar bem fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, dentre outras coisas. E ainda assim, você sempre vai precisar conversar com alguém sobre sua vida, sobre sua rotina. Nós, profissionais de psicologia, somos bastante sobrecarregados, como uma mãe dona de casa, como uma avó, como um empresário, como um médico, como outras pessoas. A diferença é que quando a gente faz a formação acadêmica, a gente recebe a orientação de fazer acompanhamento psicológico. Por quê? Para a gente aprender a separar o do que é do paciente e o que é meu. Porque a gente sabe, né, Carlinha, que às vezes o problema que a gente está passando, a gente pega outro paciente com aquele mesmo problema e a gente leva um tapa na cara, como diz o senso comum. Como eu faço durante esse processo para mim adquirir saúde mental, né? Para ter o autocuidado comigo mesmo. Todo mundo tem aquele dia que está na bad, que está para baixo, que se decepcionou Exatamente. com a palavrinha, que se decepcionou com o amigo, que se decepcionou com o relacionamento, com o trabalho, dentre outras coisas. A minha estratégia, já tem um tempinho, acho que tem uns 5 meses que eu não faço terapia, mas eu pretendo voltar a fazer terapia, é que quando eu não estou me sentindo bem, quando eu estou um pouquinho para baixo, eu paro, respiro,
tento ficar no meu cantinho para não descontar minha raiva, minha angústia em ninguém e fico tranquila analisando as minhas coisas. É um trabalho que eu faço e tento compreender que o quê? Que eu não sou perfeita, que eu sou humana, sou psicóloga, mas eu cometo erros e que eu tenho que ter um tempo para mim. As pessoas têm que entender que cada ser humano tem que ter um tempo para você. Carlinha tem que ter o tempo para ela, eu tenho que ter o tempo para mim, todo mundo tem que ter seu tempo. Ninguém tem que achar que é super-herói. A gente tem a tendência, né, Carlinha, de quando sai da faculdade, a gente acha que vai salvar o mundo todo. Leva um tapa na cara. Porque o nosso primeiro paciente chega lá e diz, não é nada disso, sua louca, o que você está dizendo é mentira pura, não vou falar isso que você está dizendo. E aí a gente entende que o quê? Que, poxa, não tem como eu salvar todo mundo. Eu ajudo, eu auxilio, mas as decisões da atitude de uma pessoa é dela. Isso. Infelizmente é dela. A gente tem que entender, principalmente nessa pandemia, e os profissionais de enfermagem, os médicos que se cobram o tempo todo a perfeição. Eu tenho que ajudar todo mundo, porque a gente está passando por um período difícil. Tá, tem que ajudar. Mas tem momentos que eu fico muito sobrecarregada e que eu tenho que tirar esse momento para mim. Eu tenho que parar, respirar fundo, pensar, imaginar no que eu quero, no que eu sou. Não é se cobrar, criar muitas expectativas, porque aí gera muita ansiedade. Então, eu tenho que analisar e pensar em mim. Você tem que ser a sua prioridade. Você tem que ser a primeira pessoa em sua vida. Isso não significa que você tem que passar por cima de todo mundo, mas você tem que entender que se você não estiver bem, você não vai conseguir fazer as outras pessoas ficarem bem. Isso é fato. Então, como a minha vida, algumas pessoas falam, mas Marina, você é muito agitada para uma psicóloga. Eu sou mesmo, no momento não. Sou agitada Ainda demais. tem isso, né? Tem os estereótipos também, que psicólogo é calmo, que psicólogo sempre ouve. Gente, psicólogo também se estressa, tem uns que são muito tagarelas, em alguns momentos eu mesma sou super tagarela. Então, existe esse momento. O interessante do que você falou do normal, né? O que seria realmente ser esse normal? Que as pessoas consideram uma outra pessoa normal. Como assim, gente? Às vezes o que é normal para mim não é para o outro. Então, o significado de normalidade, ele é muito singular. Cada um tem a sua definição. Então, o importante é que a gente não julgue, né, essa pessoa por ser normal ou anormal. Ela é normal dentro daquilo que ela considera que seja normal. Sobre essa questão da sobrecarga, para quem está chegando agora, a gente está falando aqui um pouco da nossa rotina enquanto psicóloga, né? E de como é que a gente faz para cuidar da nossa saúde e desses papéis que o mercado nos dá, né? Que o mundo nos dá. Então, durante esse período de distanciamento social, por exemplo, muitas pessoas falaram: agora eu vou descansar. E eu no início até imaginei, eu acho que agora vai ser mais tranquilo para mim. Fiquei um pouquinho angustiada também no início, depois consegui restabelecer. Só que eu me peguei trabalhando muito mais dentro de casa do que na clínica, por exemplo. Porque em casa, sendo que nós mesmos agora somos os nossos chefes, estabelecemos nossos horários de atendimento e de estudo, então chegou um período que eu estava o tempo todo só trabalhando, só estudando, só fazendo lives, só preparando material. E eu mesma estava aqui analisando, falei, gente, eu preciso parar e descansar, porque não é só isso, porque existe mil e outras funções que eu também exerço e que sou cobrada por essas funções. E eu preciso fazer. A gente busca sempre, de uma certa forma, a perfeição, né? Lembrando que a gente não consegue ser perfeita em tudo, a gente não vai conseguir ser 100% em tudo, mas eu tento sempre dar o meu melhor naquilo que eu estou fazendo. Então é importante que a gente reconheça quando a gente está extrapolando dos nossos limites. Na semana passada, por exemplo, eu me vi trabalhando demais. Eu falei, não, preciso me organizar. Porque eu tinha o meu dia de descanso antes e agora eu não estou tendo mais. Então foi muito bom parar e analisar, porque nós temos a ferramenta, a gente consegue auxiliar o outro, e em alguns momentos também a gente se perde um pouco dentro daquilo, porque a gente precisa se colocar nesse lugar de humano. Jamais aceitar esse lugar de super-heróis que às vezes as pessoas querem nos colocar, né? A gente precisa entender que somos uma ponte, um elo com o paciente, a gente está junto com ele para alcançar as metas dele, rumo ao autoconhecimento, na inteligência emocional, mas as decisões finais realmente é dele. Então a gente, inclusive, precisa aprender a separar o que é dele, o que é do outro, e as decisões finais é o paciente que toma. Você está ali para auxiliar, né, para ajudar com ferramentas que você aprendeu, né, durante ao longo do tempo, ao longo da faculdade, da sua carreira, mas a decisão final é dele. Então, muitos profissionais também se frustram um pouco nesse início,
porque acham que realmente vai salvar o mundo todo e vai dar tudo certo, e nem sempre é assim. A gente precisa aprender a separar. E essa separação do que é meu e do que é do outro, a gente só aprende em terapia. E nós, psicólogos, também passamos por terapia, né? O primeiro Sim. tabu que a gente precisa encarar é que algumas pessoas acham que o psicólogo é só para louco. E mais nós, psicólogos, também fazemos terapia. E a psicologia, ela não é apenas para alguns. A gente está aqui para dar acessibilidade a todo mundo, né? Não Sim. existe separação ou exclusão. Inclusive, nesse período de pandemia, eu tenho um atendimento, né, online, que eu estou atendendo online, não estou atendendo de forma presencial. E também sou voluntária em alguns outros serviços. Então, a minha carga horária de trabalho ainda aumentou, ainda mais devido a essa função. Mas foi algo que eu escolhi. Então, é importante, inclusive, que a gente também entenda e reconheça as nossas escolhas, mas que também separe um tempo para o nosso lazer. Porque assim como a gente consegue levar esse paciente a essa reflexão de que é bom ter uma qualidade de vida e saúde, a gente também precisa ter. E os modos como eu, né, Carla, estou encontrando nesse momento para relaxar e para descansar um pouco, é lendo, é dançando, é fazendo atividade física mais leve. Antes, eu nunca gostei de ir realmente à academia, você sabe disso. Mas em casa, eu estou conseguindo ter alguns exercícios mais leves e estou fazendo isso, né? Amo um forrozinho. Esse ano não vai ter na rua, então a gente tenta dentro de casa com as pessoas que eu tenho em casa, que é pouquíssimas, mas enfim, a gente tenta fazer, né, a nossa festinha dentro de casa só com essas pessoas que estão aqui, para que de alguma forma a gente não seja tão abalado e tão afetado Sim. por esse bombardeio de notícias que está vindo o tempo todo, né? E como é que está sendo também a sua função de mãe, né, diante dessa rotina tão corrida? Essa questão que você trouxe, Carminha, eu acho que o nosso atendimento aumentou muito, não foi? Aumentou muito a Sim, demanda por profissionais, demais. por quê? Porque a mídia está lançando muita bomba em cima de você, muita coisa em cima de você, e as pessoas pegam aquilo, colocam no cérebro e acabam associando os sintomas e criando isso no seu corpo. E aí acaba sentindo os mesmos sintomas, aí começa a mandar mensagem, fica na Exatamente. preocupação. Ficam hipocondríacos, né? Isso mesmo. O nosso É cérebro é assim, traiçoeiro demais. E aí o que é que demais. acontece? Aí o que é que acontece? É uma sugestão. Tente focar em outras coisas. Tente colocar aí essas coisas. Tente um pouco desligar. Tudo bem que é importante você saber as notícias do mundo, mas você não tem que ficar ouvindo o tempo todo aquilo ali como se você A pensasse mesma que o mundo fosse notícia. acabar, né? Criando muita expectativa. Ah, mas se eu morrer? Ah, dentre outras coisas. Vamos diminuir um pouco essa ansiedade. Se isso me gera frustração, então eu tenho que recuar e entender que isso não está me fazendo bem. Esse conteúdo, Isso. esse excesso de informações. Então Porque eu vou lá assim, parar de assistir um pouco a TV e vou fazer outra coisa. Vou pensar em outra coisa. Como mãe, nesse período, está sendo um pouco complicado. Por quê? Porque está um pouco tudo muito demais. É comércio, é a família, é trabalho, tudo isso junto acaba não sobrando muito tempo para mim ficar com minha filha. Então, o que é que eu tento, às vezes, conversar com ela aqui, conversar com ela ali, a gente tenta fazer as atividades, porque me sobrecarregou bastante agora, porque as escolas não sim. estão tendo aulas online, então fica mandando tarefa, fazendo prova, dentre outras coisas. Para mim, que não tenho tempo de ficar o tempo todo, é complicado. É muito Verdade. complicado. É difícil, mas não é impossível. Então a gente tem que criar uma estratégiazinha assim, ó. Vem cá, vou tentar fazer 10 minutos de atividade aqui, 20 minutos. Filha, vem cá. Agora mesmo era para ela estar aqui. Aí ela falou: mãe, eu vou assistir sua live com Carlinha lá na casa da minha bisa, que é melhor porque eu não Então, te beijo, atrapalho. Flavinha. Aí ela foi assistir lá na casa da avó bisa dela para não ficar aqui na loja, porque eu tô na loja agora. Eu acabei de chegar de uma buraqueira retada, no lugar onde eu estava, em Senhor do Bonfim, para Pindobaçu, que são cerca de 45 quilômetros por aí. E vim direto para a loja. E acaba que eu só vou sair da loja 10 horas da noite para me terminar de organizar umas coisas. Então, o período da manhã é trabalho, à tarde loja, e aí divide com Flávia esse período assim, e pronto. Aí você fica se cobrando. E para mim, eu tenho tempo quando? Quando é que eu Verdade. tenho tempo para mim? A gente não tá Como é que tá tendo. Você sendo? tá tendo, que você tá tendo ainda essa questão de ter o autocuidado de fazer academia. Eu mesmo tô muito sedentária.
Eu tenho que malhar urgentemente. Ganhar uns Academia não, quilinhos atividade física dentro de casa. dentro de casa. Vale ressaltar, atividade física É, dentro de casa, não pode sair. Eu que estou sendo não, privilegiada, que eu estou numa cidade menorzinha. Então, tem como eu ir ali na pois é. praça comprar um negócio mais mascarada, né? Aí você sai também Isso. maquiada, Carla, com a máscara? Minha filha, assim, já tem muito tempo que eu não saio de casa, para dizer a verdade. Quando eu saio somente para supermercado, então eu deixo para fazer isso Uhum, a cada 15 dias, por exemplo, né? Então a gente tenta se revezar aqui em casa para cada 15 dias uma sair sim, e comprar as coisas. Então tem muito tempo que eu não saio. Inclusive, eu conversando com algumas pessoas, aí algumas meninas de um grupo que eu tô, falando, gente, eu tô com saudade de usar batom. Coisa simples que a gente fazia antes e agora não faz, né? Em casa eu ainda tenho o privilégio de usar o batom, mas com a máscara, infelizmente, não dá. Só que é importante ressaltar que a máscara é algo essencial pra sim. gente, né? A gente não pode esquecer de sair sem a máscara, porque é algo que a gente está protegendo tanto a nós como ao outro, né? Então é um respeito, na verdade, mútuo, né? Em relação ao outro. Eu realmente não estou saindo de casa devido a toda essa Sim, questão do distanciamento na minha cidade. Marina está em uma cidade totalmente diferente na minha, né? Tem muito tempo, inclusive, que a gente não se vê pessoalmente. Tem muito tempo sim, mesmo. Quase um ano, eu acho. Nem, acho que verdade. tem um ano ou mais. Não, acho que tem menos Então, por causa do curso de Libras. Tem um ah, pouquinho verdade. menos. É, então Mas tem um acho que já pouquinho tá menos quase de um inteiro um ano. ano. É, Isso. Então, a gente está aqui na minha cidade, que é Feira de Santana. A gente está tendo um formato bem mais regrado referente ao distanciamento, porque o número de casos tem aumentado muito e é algo que também amedronta um pouco o profissional de saúde, né? Só que a gente precisa trabalhar com aquelas questões, né, de estar fazendo aquilo que eu posso estar fazendo por mim, pela minha família. E se eu estou mantendo todos os cuidados, né, em relação tanto ao autocuidado físico e cuidando também do meu mental, a gente sabe que não há realmente um risco de contágio se eu estou em casa quietinha na minha, né? sim, Então, não tem por que eu estar com esse medo exagerado. E em relação às pessoas mais jovens, às vezes há um comentário, inclusive, muito triste, né? A gente não vai nem falar disso, onde a gente já está. Mas, enfim, há um comentário muito triste referente às pessoas idosas. Ah, idoso, só morre quem é idoso. É um comentário muito triste, muito feio, inclusive, é desumano as pessoas tocarem nesse assunto como se fossem apenas, né, apenas números. São sim, pessoas, gente. Apesar da idade deles, tem uma família, tem uma história, então não pode ser visto dessa forma. Inclusive, na minha cidade, estão sendo infectadas pessoas mais jovens, justamente por acreditar que porque é mais jovem, porque tem uma saúde boa, né, um físico aparentemente bom, então eles acabam se colocando em situações de risco bem maiores do que essas pessoas que já se consideram em situações de risco. Então é interessante que as pessoas possam mudar esse vocabulário, né? De que são apenas números, de que idoso não tem problema, tem sim, né? Se você se colocar no lugar desse pai, dessa avó ou dessa filha, você vai começar a ter uma visão diferente dessa pessoa. Então, a nossa função hoje dessa live é dizer para vocês, né, que o psicólogo ele também é humano, ele também sente, ele também erra e ele também acerta. Quando a gente está em outras situações, né, em outros lugares que não exige da gente ser o psicólogo naquele momento, a gente apenas quer ser um ser humano comum, né, sem nenhum tipo de placa de alguma coisa, né? Estamos ali enquanto pessoas. Eu mesma, quando eu saio do meu escritório, eu quero ser Carla, né? Aonde eu estiver, Carlinha, Dani e tal. Mas eu não quero ser o tempo todo a psicóloga, não. Né? Eu quero exercer a minha função de psicologia dentro do meu escritório, com meus pacientes, com aquelas pessoas aonde eu estou determinada a fazer aquela função. E uma outra coisa importante também é que as pessoas entendem que é um profissional importante, mas banalizam muito esse profissional, né? Ah, você que é psicólogo pode falar aqui pra gente, ah, você pode escutar uma pessoa. Não é assim, gente. Assim como um dentista, assim como um médico, né, ortopedista, pediatra, o psicólogo ele estudou muito para estar ali. Ele abdicou de muitas coisas, de muitos sonhos, de horas de sono, abdicou de se alimentar no horário certo, no período da faculdade, inclusive, né, para estar se dedicando a ser um profissional melhor. Então, quando ele se forma, ele quer ser reconhecido por aquilo ali, né? Tanto financeiramente, sim, porque o psicólogo também se alimenta, ele precisa ser reconhecido financeiramente por isso, né? E tanto de uma forma consciente, as pessoas precisam se conscientizar que o psicólogo ele é um profissional como qualquer outro que estudou para aquilo ali. Então, se você precisa de um profissional como esse, é interessante que você entenda
né, que a saúde mental ela tá para todos, né? Existem serviços voluntários e particular, do social, né, ao valor comum, sendo também que a gente precisa lembrar que o preço do reparo, do cuidado, é bem menor do que o do reparo. Então, não é Sim, um profissional caro, não é apenas para alguns, como no início da faculdade, por exemplo, eu escutava muito que era apenas para rico. Não é, né? O psicólogo está aqui para todo mundo. Basta vocês pararem, conversarem com algum, perguntarem sobre o valor. Tem pessoas que têm medo de perguntar sobre o valor. Então, existe mil e uma possibilidades. E é importante que as pessoas entendam que esse profissional precisa ser reconhecido pelo seu trabalho, assim como qualquer outro profissional. É muito sim. importante ressaltar isso, né? Se quiser trazer algumas questões relacionadas a isso. Vamos trazer de vivências, né? Nós, como os profissionais de psicologia, às vezes somos colocados em escanteio, principalmente na área em que eu atuo, como saúde mental, mesmo dita como para loucos, né? Porque a gente, no meu caso, a demanda aqui é muito alta, porque atende todos os municípios, então são muitos pacientes mesmos. E o que acontece? Às vezes a gente vê que não coloca a gente naquele papel de cuidador da sociedade, aquela pessoa que está lá ajudando a sociedade, evitando com que os problemas sejam agravados. Então a gente não tem aquela valorização, vamos se dizer. A gente não é tão valorizado assim. Você vê que em alguns locais, até uma questão de desabafo mesmo aqui, fala assim: hoje tivemos reunião com comandante de tal lugar, da polícia de tal lugar, conselho tutelar de tal lugar, e eu estava na reunião e cadê o profissional de psicologia? Cadê a representante do CAPS? Quase não vemos essa questão. Então, a gente se sente excluído como profissional, no sentido de que a gente faz um trabalho tão importante para a sociedade e não somos tão valorizados assim. Porque é de grande importância o nosso trabalho. Eu não estou falando só como profissional dessa área, mas como paciente. Quem já fez terapia sabe que é libertador você conversar com alguém que não É te conhece, libertador. que não te julga, te aceita você, independente do seu gênero, da sua religião, da sua raça, te aceita do jeito que você é. Não vai contar pra ninguém aquilo que você contou para ela. Você pode contar as coisas mais absurdas que você julga absurdo, mas para ela você tá lá, ó. Ela tá fazendo um papel neutro. Então as pessoas ainda não sabem e talvez não acreditam no nosso potencial para essa área. Hoje, durante essa pandemia toda, está se falando muito mais de psicólogo do que há um tempinho atrás. Por quê? Porque vai ter uma enxurrada de gente com crises, uma enxurrada de gente com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, dentre outras coisas. Já está acontecendo. Você vê que sua demanda É. aumentou, a minha aumentou. No meu WhatsApp mesmo são bastante mensagens. Um dia desse eu fui aqui no hospital, resolver uma questão, e quando eu cheguei lá, o médico falou: "Você é psicóloga?" Eu falei: "Sou." Me levou para outra sala, eu dei uma de psicóloga hospitalar para atender uma paciente lá que estava muito chorosa. Pra gente, você sabe, né, Carlinha, que pra gente é maravilhoso você saber que você pode salvar a vida de alguém com uma palavra dita da maneira correta. E é bom. E é um desabafo aqui mesmo, que eu acho que também seja, no seu caso, que a gente não é tão valorizado assim. Não se fala muito, ainda tem aquele tabu de que psicólogo é para doido, volta a ressaltar, mas a psicologia está em todos os lugares. Está E em somos todos para os lugares mesmo. todos, né? Se a pessoa Sim, ela pretende reconstruir, ressignificar a vida, entender melhor, ter uma relação melhor consigo mesma, então ela pode procurar. Se ela tem um desejo de buscar um emprego melhor, de sair de um relacionamento abusivo, de melhorar o relacionamento atual que ela tem, de entender como se relacionar melhor com seus filhos, né? Então, estamos aqui para isso também. Inclusive, eu dei uma entrevista hoje na rádio de manhã e eu estava falando justamente dessa questão que somos também, trabalhamos com a prevenção e promoção da saúde. sim, E às vezes as pessoas buscam psicólogo, buscam psicólogo somente quando já está com a doença, né, estabelecida, quando já está com a patologia de uma forma que não consegue mais contornar de jeito nenhum. E estamos aqui para ajudar a todos. Você trouxe algo muito interessante também. Eu ia falar isso, comentar na hora, acabei esquecendo
Mas, lembrei. Era justamente em relação a essas doenças que podem surgir. Tem muita gente preocupada. Por que que o psicólogo agora está sendo tão procurado? Primeiro, porque inicialmente houve somente uma preocupação com a questão física, né? Vamos cuidar da saúde física, vamos lavar das mãos, vamos fazer. Só que aí, com o isolamento social, começou a surgir um outro reflexo da sociedade, né? Sim, Começou a surgir pessoas com medo de estar dentro de casa, não sabendo mais como se relacionar com seus familiares dentro da própria casa. Então surgiu um monte de questões porque eram hábitos que as pessoas geralmente não dialogam, não dialogam muito, não sabem mais como dialogar. Então é extremamente importante que as pessoas aprendam a dialogar, entendam que é importante conversar, é importante se colocar, mas também é importante você saber até onde é o seu espaço e até onde é o espaço do outro, né? sim, Então, é importante conversar, trabalhando com essa questão da comunicação não violenta. Falar sobre aquilo que você acredita, se posicionar, mas sabendo respeitar o ponto de sim. vista do outro. Não precisa agredir verbalmente o outro. Uma outra preocupação também que surgiu foi justamente o pós-pandemia, né? O que é que o pós-pandemia realmente pode esperar? E está tendo muito essa questão do estresse pós-traumático, de pessoas mais ansiosas, porque o nosso país, ele já era considerado, inclusive, o país mais ansioso do mundo. Imagine, o nosso país, o Brasil, ele já era Agora, considerado um dos países com as pessoas mais ansiosas do mundo. E com a pandemia isso tem aumentado muito. E o que é que eu costumo dizer? Acho que sim, as pessoas já estão até um pouco enjoadas de falar sobre isso. Mas é importante que vocês identifiquem as suas angústias, a sua ansiedade, acolha o seu sofrimento, né? Entenda que em um momento ou outro, como você mesma falou, a gente vai se sentir ansioso, triste, choroso, né? Uns momentos de bad, como você mesmo disse, no senso comum, né? Em alguns momentos de depressão. Mas a gente pode aprender a sair de cada um desses momentos, né? Se houver força de vontade, desejo de aprender a lidar com as suas demandas internas e se percebe que não está dando conta sozinho, busca alguém, né? Não precisa ser somente um profissional da área de saúde. Busca uma sim. pessoa que está próxima a você, alguém que você possa pelo menos relatar essa base inicial, conversar por para fora o que você sente, já traz um significado muito bom. E sim, quebrar o tabu e procurar um profissional de psicologia quando você perceber também que não está dando conta sozinho. Não há problema nenhum nisso, né? Então, o futuro em si é uma incógnita para todos nós, né? Embora já estejam pesquisas aí apontando para algumas doenças relacionadas à saúde mental mais elevada, mas a escolha de mudar e de fazer a diferença está em cada um de nós agora. A gente pode aprender agora a lidar com isso e buscar de maneira simples ver coisas que podem fazer em casa, jogos novos, seriados. Então, num período, inclusive, de pandemia, por que que eu vou buscar assistir um filme que fale justamente sobre o que eu estou passando agora? Não há necessidade. Eu posso buscar Verdade. me aliviar, né, de uma forma mais tranquila. Se eu buscar algo parecido com o que eu estou vivenciando, possa ser que eu vá levar o nível do meu estresse. Por que que a gente foca tanto em notícias ruins? Porque assim, o nosso cérebro, ele se prepara para cada uma dessa notícia. Então, cada vez que eu vejo algo ruim, eu recebo um estímulo. Então, se você assiste aquilo ali 20 vezes por dia, o mesmo noticiário sobre uma notícia ruim, esse estímulo vai ser enviado para mim o tempo todo. Sim, Então, vai ser liberado um certo tipo de hormônio para que eu aguente suportar por aquilo. Então, imagina todo o tempo estar tomando um certo tipo de choque. Então, vai ter um período onde eu não vou mais conseguir suportar as situações. Então, tem como a gente aliviar um pouco mais as nossas dores. Surgiu até uma pergunta aí de Nai, que é psicóloga também. Qual a diferença entre o senso comum e a ciência? E qual cadê? E qual psicólogo usa e por quê? Não entendi o final. Mas ela quer saber a diferença, né, entre senso comum e a ciência. O senso comum é uma questão cultural, é aquilo que a gente aprendeu, né? E a ciência, gente, é algo comprovado, é caso estudado e analisado, né? Se deu errado ou se deu certo, está comprovado ali de acordo com a ciência, né? Então, a gente não pode ir somente pelo senso comum, somente de acordo com as coisas, com as minhas questões que deram certo e julgar, né? Se eu tomei algo e me senti ela bem, aí eu vou perguntou, falar, e Marina, na última, e na última parte aí você acabou respondendo, Carlinha, o que ela queria mesmo. Qual é que a gente, psicólogo, usa? A gente usa mais o senso comum ou a ciência? ah, E você respondeu. ciência, A gente usa basicamente a ciência, porque, querendo ou não, a psicologia sempre. é ciência. Porém, todavia, a gente não descarta o senso comum, porque a cultura depende de cada localidade. Ou seja, eu, Marina, sou psicóloga, mas eu também tenho uma bagagem cultural que foi ensinada comigo desde pequenininha, pela minha mãe, pela minha avó, pelo meu pai, pelo meu avô, pelo meu tatarado,
tataravô, entre aspas. Então, a gente não pode descartar as outras coisas. Porém, a psicologia em si, ela é ciência, tá? E muitas pessoas perguntam sobre psicologia descarta a religiosidade. Não, a gente não descarta a religiosidade em hipótese alguma. O que é que acontece? A gente não impõe o que a gente acredita ou não impõe o que eu, Marina, acredito para o meu paciente. Ou seja, a gente tem a teoria, tem a ciência. Então, nosso trabalho é fidedigno associado a isso. Porém, uma pessoa está no seu leito de morte lá, só tem a fé como base, por que eu vou descartar a fé dela? Com Não existe. certeza. Esse ser humano, ele é completo pela sua totalidade. Então, Sim, não é questão da religiosidade, mas sim da espiritualidade. Então, já tem sim, estudos que comprovam, né, a importância da espiritualidade de cada sim, indivíduo, cada um. Então, aquilo que vocês acreditam é extremamente importante para vocês e a gente não vai descartar isso em nenhum momento, né? O psicólogo, ele trabalha o tempo sim. todo com a ciência, mas em nenhum momento ele vai descartar aquilo como você traz como bagagem, porque é seu, né? Faz parte da sua cultura. Então, foi uma pergunta muito boa, extremamente importante aí também a sua resposta, Mari. Eu acho que hoje a gente já conversou bastante, né? A gente já pode estar caminhando, inclusive, para encerrar, que ela já viajou muito hoje. Sim. Inclusive, a gente atrasou devido a essa questão também, que Mari acabou de chegar e veio para a nossa live, né? Tá aí precisando descansar. A gente falou tanto do descanso, então você também precisa descansar, restabelecer a sua saúde, né? Porque amanhã é dia de Verdade. Em trabalho, você trabalha breve amanhã? faremos uma live. E desculpa, em breve faremos uma live, depois de um tempinho, junta nós duas, ao vivo, nós duas, uma do lado da outra, junto com outra. Seria uma boa ideia também a gente juntar nossas amigas também que Sim. participaram durante a nossa formação, que são muitas, E e tem fazer muita uma live gente todo assistindo a mundo. live. E É, Nayane, Zane, Elaine, tem muita gente, né? Como a live hoje foi Joana, focada, Jamile, Jamile, um como monte foi de focada amigas. hoje para os profissionais da área de psicologia, então a Sim, maioria, né, veio acompanhar um pouquinho do nosso bate-papo mesmo, como eu falei para Marina. Hoje vai ser algo bem leve para que a gente fale um pouco da nossa rotina, né? Marco sim. Trozo também, um abraço, está acompanhando a gente lá da África, viu? Estamos aí. Olha, da África. Exatamente. Então, gente, o recadinho que a gente queria deixar para vocês é isso, nossos colegas também de profissão, né? Tirem um tempinho para vocês também, vão descansar, vão relaxar, porque a gente é humano. Para as pessoas que são amigos, né, de psicólogos e de pessoas que trabalham na área de saúde, entendam que quando ele está do seu lado, ele quer ser apenas seu amigo. Sim, A gente não quer atender o tempo todo. E também, quando a gente está com um amigo nosso, a gente está conversando enquanto um amigo. A gente não está ali analisando o tempo todo, avaliando isso. avaliando o tempo todo. Não. Avaliar, a gente avalia o nosso paciente enquanto estamos ali no nosso papel, né, da psicologia, a favor da psicologia. Quando eu estou com um familiar meu, com um amigo meu, a gente está ali um bate-papo, numa conversa, não tem nada a ver cobrar da gente, né, uma posição, inclusive, referente à psicologia, né? Então, que vocês possam entender que esse profissional é tão humano, né, quanto qualquer outra pessoa, né? E sempre tem essa questão, né? Ao tocar uma alma humana, seja apenas uma Seja alma humana. apenas Então, a uma gente se alma. coloca muito nesse lugar também. E a gente gostaria muito também de ser enxergadas dessa forma, né? Que a gente não seja cobrado o tempo todo por estar ali, Sim, né? Somente enquanto profissional. Porque tem momentos que a gente também precisa de um colo, precisa de um carinho, precisa de um abraço. E precisa, inclusive, de pessoas para estar dispostos a nos sim, ouvir enquanto amigos mesmo. Porque geralmente as pessoas, a partir do momento em que você se forma, te rotulam realmente como alguém que vai estar o tempo todo disposto somente a ouvir. E tem momentos que a gente também quer ter alguém do nosso lado, né, para compartilhar outras coisas e conversar sobre questões nada a ver relacionadas à psicologia, porque somos humanos. Mari, aleatórias, então, aleatórias, é não é? verdade. É Ó, tem verdade. alguém. Trouxe perguntou aqui, não usa as técnicas de psicólogo nem um pouco? Não. Lógico que tem. A gente traz a nossa bagagem também, tem a nossa questão cultural, mas, como eu já deixei claro, né, para meus familiares mesmo já não me cobram mais, já entende alguns amigos próximos também. Psicólogo, ele não atende um amigo, ele não atende um Sim, familiar, justamente por essa questão de precisar separar o que é dele e o que é do outro. Então, se eu atendo um familiar meu, eu já sei da história de vida dele, eu já tomei partido em relacionado a uma certa posição que ele tomou, já julguei por certo ou errado de alguma forma.
Então acaba que fica difícil separar isso durante a terapia. Então é interessante, inclusive, que realmente se procure alguém que você não tenha um vínculo, né? Onde não haja nenhum tipo de interferência e onde você se sinta bem para relatar tudo aquilo que você sente sem ter medo de ser julgado. Sim, Lembrando sempre que em terapia existe toda a questão do sigilo ético, né? Então, o que se passa ali, fica ali, né? A gente não pode quebrar esse sigilo em momento algum. Só se em algum momento esse paciente, ele ofereceu risco de vida para ele ou para uma outra pessoa. Mesmo assim, a gente avisa para ele antes de quebrar e geralmente procura alguém onde ele tenha uma confiança, tá bom? Então é importante que vocês entendam, né? Que o psicólogo também passa por todos esses momentos e eu achei importante fazer essa live já por causa disso, né? sim, sim. Roseci, beijos, Rose. Sim, e outra questão que eu vou trazer também, Carlinha, só para fechar isso tudo, sobre algumas pessoas que perguntam se a gente pode atender parente, e eu falo também que não. E que já caiu, principalmente que os nossos professores, maravilhosos professores, ensinaram pra gente, e a gente aprendeu que, por exemplo, a irmã de Carlinha quer ser atendida comigo, porém eu tenho um vínculo muito forte com Carlinha. Então, eu não posso, eu tenho que entender, Marina, como psicóloga, que vai acabar interferindo na minha avaliação, junto com a minha paciente. Por quê? Porque eu tenho um vínculo com Carlinha e a irmã dela vai acabar me falando coisas sobre ela e talvez me incomode. Então, eu tô falando mais do senso comum não, das Sim, palavras mais popular do que teoria técnica, do que as palavras técnicas para ficar de fácil compreensão. Ou seja, nosso trabalho é acima da ética em tudo. A gente é 100% ético em vários contextos. No meu caso, eu não coloco tudo no prontuário. Por quê? Porque o prontuário ele é multidisciplinar, né? Multiprofissional. Então, ele passa pelas mãos de outras pessoas. E tem coisas que só é válido para o psicólogo e paciente. Questões de abuso sexual, questões de várias outras coisas. Então, não é interessante eu colocar aquilo, porque muitas pessoas têm receio de falar exatamente. pra gente aquilo que incomoda bastante nela, coisas graves, porque tem receio de outras pessoas lerem. E não acontece isso, a gente não coloca tudo. A gente tem um caderninho secreto nosso, onde ninguém tem acesso, e a gente guarda aquilo ali, as 7 chaves com cadeado, para ninguém saber. E não tem nem nome de ninguém, não é, Carlinha? Tudo bem cuidadoso, com bastante cuidado para que não ocorra nada disso. Então, as pessoas têm Isso, que entender essa questão mesmo, que trabalhamos bastante com sigilo profissional. verdade. Saudades, Escobar, Jan. Então, só para deixar claro, né, Marina, que foi minha convidada de hoje, ela trabalha no CAPES, né, lá em Pidobaçu. Então, a rotina dela é bem diferente da minha, né, que trabalha em clínica. A gente tem a psicologia, ela trabalha com várias áreas. Então, se a gente fosse falar de todas as áreas da psicologia agora, por exemplo, levaria a noite toda. Mas ela já trabalha de forma no CAPES, né, com a saúde mental. E eu trabalho com a psicologia clínica e sou apaixonada pela área hospitalar, né? E estou aqui em curso de formação agora pela psicologia perinatal e da parentalidade, né? Poucas pessoas sabem o que significa isso, né? Mas significa que a gente trabalha com mulheres nesse período do pré e pós-parto, no período do puerpério e também com tentantes. Além disso, com a rede de apoio dela, né? O marido, a mãe, a família que vai estar ali. Então, a gente trabalha com plantão psicológico. Estou nessa entrada aí, nesse caminho, rumo a trabalhar com essas pessoas que estão nessa fase. Mário, eu quero te agradecer mais uma vez, né? Por ter aceitado o meu convite, por ter reaberto o meu quadro aqui do Conversa com a Psi. Foi um prazer enorme. Primeiro, porque já tinha um tempinho que eu queria falar um pouco sobre a minha rotina e desabafar também um pouquinho mesmo sobre como é que as coisas funcionam, né, com esse profissional, para tirar um pouco esse pedestal, né, de que o psicólogo sabe de todas as respostas, conhece tudo. Não, tem respostas que a gente não sabe, né? Sim, Nos momentos que estamos em outros locais, né, na casa de familiares, na igreja e outras coisas, a gente quer somente ser a Carla que está ali naquele momento. Eu não quero ser vista o tempo todo como uma psicóloga, porque a gente precisa de um descanso também. Então é importante que a gente reconheça isso, que a gente também, né, entenda que somos humanos e que precisamos cuidar da nossa saúde mental, né? Principalmente buscando terapia, porque a gente carrega uma demanda muito grande. Então,
às vezes é uma carga horária de 8 a 10 horas por dia, né, atendendo pacientes, então a gente precisa ter um descanso e ter o nosso psicólogo para que a gente possa passar por uma sessão de análise também para descarregar, né, aquilo que é importante, além de cuidar da nossa alimentação, janta aí, né, que já, de vez em quando, puxa a minha orelha, então é importante cuidar da alimentação, cuidar do nosso corpo também, porque assim, mente sã, corpo sã, faz todo sentido, né? E está sempre Sim. buscando se desafiar, aprendendo coisas novas. Então, desde já quero te agradecer. Quero mandar um beijo para a Flavinha, lembranças lá para a Paçoca, né? Saudade de estar naquela coisa toda da faculdade, pegando carona, aquela coisa toda. Eu sinto falta dessas coisas, mas também me sinto muito orgulhosa, né? Do caminho que a gente está projetando, das coisas que a gente vem conquistando ao longo do tempo. Eu sei que tem muitos lugares que a gente ainda pretende chegar, né? E com fé em Deus vamos alcançar. E o meu prazer maior hoje é realmente saber que eu posso ajudar pessoas, que eu posso transformar vidas e que eu preciso sempre ter consciência disso. Que da Sim. mesma forma que a gente também salva, a gente também pode matar. Infelizmente Uhum. foi difícil ouvir isso da primeira vez que eu ouvi na faculdade, na época, mas realmente, às vezes a gente atribui esse papel só ao médico que pode dar um remédio errado. Mas um Uhum. diagnóstico errado também, né? Uma escuta mal apurada, ela também pode levar à morte. Então a gente sabe disso, a gente tem consciência disso e a gente sempre trabalha buscando ser o mais ético possível e sabendo separar sempre o que é nosso do que é do outro. Então, mais uma vez, quero agradecer a presença de todos, mandar um beijo enorme para a Tereza, que está ali, está morrendo de saudade, né? E agradecer a quem ficou até agora assistindo, né? Quem surgiu logo no iniciozinho. E mais uma vez, Mari, gratidão por estar aqui hoje com a gente, tá bom? Segunda que vem, tem mais um quadro com Conversa com a Psi, com uma outra psicóloga que vai trabalhar, vai falar um pouco sobre cancelamento e essas emoções que surgem em meio a todo esse mundo das redes sociais aí, Kelly Rosa. Então, já quero anunciar aqui na próxima segunda, sempre nesse mesmo horário de 8h20, né? Mari, se quiser falar alguma coisa, o momento aí é seu, viu? Só tenho a agradecer por participar, por essa troca de experiência, porque eu, como costumo dizer para as pessoas, que a cada 5 minutos nos tornamos seres humanos diferentes, porque a gente adquire experiência nova. Ou seja, é uma troca. Você passou coisas para mim, eu passei coisas para você e juntas passamos coisas para as outras pessoas. Então, o mesmo sentimento que você tem, eu tenho, de acreditar que a gente faz a diferença nesse país em que a gente vive, no mundo em que a gente vive, porque a nossa profissão é extremamente importante e que a gente salva, porém também corre o risco de acontecer outras coisas graves também. A gente carrega esse peso, né, essa responsabilidade tamanha. Agradeço a todos vocês que acompanharam, minhas amigas maravilhosas, sinto falta de todos vocês, as pessoas de Pindobaçu, as pessoas de Feira de Santana, as pessoas de outra cidade, até da África também. Muito obrigada pela colaboração de todos vocês. Ressaltando aqui que eu não faço atendimento online, porque eu ainda estou nativa. O CAPS, a área de saúde mental, não parou. Porém, Carlinha faz o atendimento online. Não sei como está a agenda, mas eu já quero fazer o merchan aqui, que quem quiser marcar uma consulta com ela, pode ficar à vontade, porque eu confio muito no trabalho dela. É uma pessoa que estudou bastante comigo. Nós duas, dentre outro nosso grupinho, né, batalhou tanto junto. A gente ia para casa da outra e ficava de madrugada acordando, estudando para a prova. Verdade. E sempre puxando a orelha, porque Carlinha sempre puxava a orelha de todo mundo. Obrigada por você ser essa excelente profissional. Obrigada às minhas amigas aí. Por quê? Porque a gente sabe que no fundo a gente pode contar com... Não tem esse negócio aqui de concorrência. Não. A gente não tem isso aqui. A gente é sempre parceiro. Tem uma dúvida, a gente vai lá, procura. Tem Verdade. outra coisa. Sempre que precisar uma da outra, a gente está aqui. Porque a gente Com realmente certeza. não sabe tudo. A gente é ser humano em transformação. Então, é importante a gente saber disso. É importante a gente entender de que a gente precisa de outra pessoa. Então, a gente tem que ter mais empatia. Então, a mensagem que eu deixo hoje é que todo mundo pense no próximo, mas não se esqueça de pensar em você como prioridade. Muito obrigada, Carlinha. Na próxima, a gente vai combinar outras coisas para se fazer. Eu tô ansiosa para assistir a live de Kelly, que neste instante ela já me mandou mensagem pelo WhatsApp. Cadê a live, Narina, que tá demorando, me cobrando? Verdade. Então o assunto vai ser bem relevante, porque eu nunca tinha pensado
nessa proposta que ela levantou junto com você. Vocês duas levantaram essa proposta de tema. Achei bem relevante. Estou ansiosa para assistir segunda-feira que vem. Vou botar na minha agenda lá como prioridade, né? No meu caderninho. E é isso aí. Muito obrigada a todos vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só me chamar pelo direct. Chama a Carlinha pelo direct também, que nós estamos sempre de braços abertos. É igual coração de mãe. Sempre cabe alguém para a gente abraçar, para a gente Sempre cabe entender ou mais um. encaminhar também para outras pessoas. Gente, obrigada a todos vocês. Mais uma vez, obrigada, Mari, né? Quero que saiba, né, que independente dos encontros físicos, né, você pode contar sempre comigo, assim como todas as outras meninas que estão aí assistindo, as colegas profissionais também de psicologia. Não vou nem falar o nome de todo mundo, porque tem muita gente isso, né? E também aos outros meus colegas que estão aí, familiares, Oscar Escobar, né, que está lá em Paraguai também assistindo, né? O Troso, que está na África, as pessoas também daqui de Feira. Muito bom estar com vocês, Luzinete, Rosaci, né? Foi um prazer imenso estar aqui. Espero que tenha contribuído de alguma forma, né? Foi um prazer imenso, Mari. Mais uma vez, gratidão e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.